Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a essa primeira live das nossas lives da terça-feira. As lives da terça-feira elas vão ser sobre educação continuada em como diagnosticar autismo e outras neurodivergências em adultos. Vou esperar aqui entrarem algumas pessoas. Você tem interesse em entender como é que é o diagnóstico, como é que é o acompanhamento de uma pessoa neurodivergente, como é que, por exemplo, você no seu consultório de psicologia você pode duvidar e duvidar da maneira científica e encaminhar a pessoa para um acompanhamento em parceria, ou você que é uma pessoa que suspeita ser uma pessoa no espectro autista e quer entender um pouco mais. Vai ser sobre isso hoje. E muito provavelmente na próxima terça a gente vai dar continuidade a esse assunto de hoje. Toda terça-feira vamos ter um assunto específico sobre diagnóstico e tratamento não de doenças, mas de melhorias de vida de pessoas neurodivergentes, certo? A primeira pergunta aqui é, bom, vocês já devem me conhecer, quais são as dúvidas de vocês em relação a diagnóstico e tratamento de pessoas neurodivergentes? Vai ter um momento para isso, certo? Hoje, essa live é sobre o que é o autismo em adultos, porque parece que completou 18 anos vira purpurina, né? Tá todo mundo falando sobre autismo, sobre TDAH em criança e transtorno de processamento sensorial em criança, mas quando vira adulto, ninguém ouve falar. Não desaparecemos. A gente segue a vida, por exemplo, precisando de óculos vermelhos. Bom, eu me chamo João e sou psiquiatra com ênfase em neurodivergências. Eu também sou uma pessoa autista, TDAH, uma pessoa disléxica, uma pessoa com altas habilidades, uma pessoa com transtorno de processamento sensorial e por aí vai. Meu trabalho hoje é ajudar pessoas autistas e pessoas com as mais variadas neurodivergências a se encontrarem no mundo. E para ajudar essas pessoas, uma etapa é ajudar as pessoas que ajudam essas pessoas. Para e pensa. Ajudar as pessoas que ajudam essas pessoas, porque imagine, eu sei de algo que pode ajudar muita gente. E se outros profissionais souberem, melhor ainda, né? Então eu tô aqui para dizer que a gente tá junto nessa. E a partir de agora, toda terça-feira, na hora do almoço, a gente vai pular o almoço junto. Existem muitas pessoas não diagnosticadas na infância, principalmente aquelas nível 2 ou 1 de suporte, que têm uma inteligência suficientemente boa para fingir não ser uma pessoa no espectro autista, para fingir não ser uma pessoa TDAH, para fingir não ser uma pessoa com um transtorno de processamento sensorial. Eu ia, por exemplo, para os oftalmologistas e o que eu via é que eu tinha fotofobia. Sim, eu tenho fotofobia. Mas de onde é que vem? Vem do meu estilo neural. Eu ouvia que eu era tímido quando eu ia para os médicos, por exemplo. Mas de onde é que vinha isso? Essa timidez vem da minha fobia social associada ao espectro autista. Então, muitas pessoas perdem a vida e vão aprendendo a lidar com a vida de maneira troncha, porque elas vão tentando se encaixar num mundo que não cabe, que não foi feito pra gente. O mundo que deveria caber, que deveria ter sido feito para pessoas neurodivergentes também, ele foi mapeado, moldado para pessoas neurotípicas. E aí o que acontece? Acontece que a pessoa neurodivergente, ela vai passar por uma camada enorme de sofrimento. E isso vai ser equivalente ao sofrimento de uma pessoa de 4 anos numa guerra. Para e pensa, veja que coisa. Então as pessoas neurodivergentes não diagnosticadas, elas sofrem como uma pessoa, um guerreiro, 4 anos na Guerra Mundial, por exemplo. Isso faz com que essa pessoa ela tenha vários traumas, essa pessoa tenha depressões recorrentes, essa pessoa tenha ansiedade infinita, uma autoestima na sola do pé, procrastinação e um monte de outras coisas mais, certo? Por isso que é importante a gente compreender melhor a neurodivergência como profissional de saúde. Mas mais importante é a gente compreender a neurodivergência também como gente, sabe? Porque aqui a gente deve ter metade das pessoas profissionais de saúde e outra metade pessoas neurodivergentes. E talvez profissionais de saúde neurodivergentes, que é uma coisa muito comum, eu tenho percebido, certo?
O que acontece é que receber o diagnóstico tardio, ele pode ser um ponto de virada. Não é assim, não, já cresceu, já se desenvolveu, tá tudo certo. Não, para muitas pessoas é finalmente dar sentido a anos de dificuldades, anos de frustrações. Não é apenas dar o nome de alguma coisa, mas é sobre se compreender melhor. Compreender suas necessidades, compreender e tomar decisões sobre como melhorar a sua qualidade de vida. Certo? Se diagnosticar como uma pessoa neurodivergente é como destravar uma etapa da sua vida que estava bloqueada. Que etapa? A etapa de aproveitar a vida. A etapa da vida fazer sentido, da vida ser boa, da vida ser gostosa. A etapa de ter amigos. Porque o que faz a diferença do diagnóstico de uma pessoa autista para o diagnóstico de uma pessoa no espectro esquizoide é que o segundo, ele não tem esse interesse todo, o interesse é baixo em ter amigos, em fazer as coisas. Não é o caso da pessoa no espectro autista, não é o caso da pessoa TDAH, por exemplo. Essas pessoas, nós queremos viver, queremos estar em contato com o mundo, mas a coisa não anda assim. Não anda assim por quê? Porque a pessoa no espectro autista, a pessoa neurodivergente não diagnosticada, ela passou a vida inteira sendo vista como um alienígena. Tanto por ela mesma, porque como foi tanto pelos outros, a própria pessoa acredita que ela é diferente, que ela não é daqui. O senso de não pertencimento de uma pessoa neurodivergente não diagnosticada, ele é enorme. Ele é um senso enorme, sabe? Então, o que é o autismo no adulto? O autismo no adulto, ele é uma condição neurodivergente comum. Comum por quê? Porque imagina, o nosso país tem 200 milhões de habitantes, em média. A gente vai ter aí 5% de 200 vai dar pelo menos 10 milhões. Isso calculando por baixo. Temos 10 milhões de pessoas autistas no nosso país. Fora as que não são diagnosticadas. Pare e pense. Então, a pessoa não diagnosticada, ela tem, quando entra aqui no consultório, eu vejo assim, essa pessoa é uma pessoa no espectro autista. Por quê? Eu quero lhe explicar para que você possa entender melhor. Quando chegar uma pessoa assim, por exemplo, no seu consultório de nutrição, no seu consultório de psicologia, ou você que está me ouvindo, que você possa pensar nesses sinais e sintomas e pensar, poxa, será que é assim que meu cérebro funciona? Será que minha vida pode ser muito melhor? Então, no adulto, o autismo, ele vai mascarar-se de muitas coisas, como por exemplo uma depressão constante. Ele vai mascarar-se de uma fobia social não diagnosticada, porque as pessoas não perguntam. O paciente chega aqui, ele chega aqui com uma fobia social enorme e achando que aquilo ali é só medo mesmo e que a vida é assim mesmo. Mas não. Imagine, a fobia social, ela vem acompanhada ao senso de deslocamento em interações sociais, ao senso de não entender as normas implícitas sociais, não entender o comportamento, a conversação. Muitas pessoas autistas têm uma dificuldade enorme em interação. Eu mesmo tenho, até hoje. Por exemplo, quando eu dou uma entrevista em algum canto, a primeira meia hora eu estou travado, sem saber o que fazer. E depois eu vou destravando por conta da rigidez cognitiva que vai melhorando um pouco. Então, pessoas autistas têm uma dificuldade social muito grande. Só que como que você vai saber o que é uma dificuldade social para investigar? Uma boa primeira pergunta que eu sempre faço é assim, quantos amigos você tem? Se a pessoa disser muitos, eu pergunto, amizades de dois lados, de ida e vida, ou amizade unidirecional, onde só você faz bem para outra pessoa e ela não lhe ajuda? Ou quantas vezes você se ferrou, quantas vezes você se deu mal em interações sociais com amigos, quantas vezes lhe passaram a perna? Essas são boas perguntas sobre dificuldades sociais. A pergunta básica que vão fazer é, você entende ironia? Cara, não pergunta isso. Não pergunta isso. Isso é menosprezar o sentimento do outro, sabe? A pessoa que chegou até aqui, adulta, ela já entende ironia. Ela já entende, ela já se ferrou muito com a ironia alheia. E ela já entende até mais do que o que devia entender. Ela já tá tipo, vacinada diante das ironias alheias. Veja que interessante. Então, quando você pergunta, você tem amigos? Isso é uma pergunta muito maior. Ou, você tem amigos da infância? Amigos de quando você estava na escola? Ou, você passou por bullying na infância? Tudo isso são questões de dificuldades sociais. Quer ver outra?
Quando tava todo mundo aos 12 anos de idade ali, começando a namorar há 13 anos, você se dava bem com isso? Você tinha interesse? Ou até hoje, você é bom na paquera? Mesmo a pessoa casada, você foi bom na hora que tava paquerando a seu cônjuge ou sua cônjuge? São boas perguntas, mas você entende ironia? Não é uma boa pergunta. Não é uma boa pergunta, mas está nos critérios. Pare e pensa. Veja só. Não é uma boa pergunta, mas está nos critérios. Mas se você perguntar quantos amigos da infância você carrega até hoje, pra mim, eu vou dizer nenhum. E aí? É uma tristeza. É uma tristeza e faz sentido depois do diagnóstico. Então essa é uma ótima pergunta para se fazer para o paciente em relação às dificuldades sociais. Alguém tem alguma pergunta sobre dificuldades sociais? Estou aqui para isso. Alguém quer compartilhar com algum tipo de pergunta diagnóstica que faz sentido? Tudo bem. Sensibilidades sensoriais. Opa, somente agora na vida adulta que me dei conta que eu fui uma criança que não entendia a ironia. É isso, Shirline. Eu também, sabe? Eu tava esses dias tipo anteontem, conversando, não é ironia no caso, mas conversando com um rapaz no aniversário de uma amiga minha. E aí ele, não, porque hoje eu não faço tal coisa. Aí eu olhei pra ele e falei, não, hoje eu também não, que eu tô aqui na festa. É a mesma, tipo, dos mesmos criadores de não entender ironia, não entender expressões idiomáticas. Sensibilidade sensorial. Cara, veja, existem pessoas com sensibilidades sensoriais que não são autistas. Mas eu nunca vi até hoje uma pessoa autista sem dificuldades sensoriais, ou hipersensibilidade ou hipossensibilidade sensorial. Veja que interessante. Nunca. Então, mas a principal hipersensibilidade. Mas, por exemplo, eu tenho uma hipersensibilidade tátil, mas meu paladar é hipossensível. Como é que eu percebi? Eu precisava botar muito sal na comida. Eu adoro comidas explosivas, tipo ácidas, amargas, pimenta, porque isso faz o meu sensório palatal se sentir vivo. Então, esse tipo de pergunta é um tipo de pergunta muito útil. Você gosta de azedo? Achei interessante. Ou a gente vai perguntar assim, você tem restrição alimentar? Cara, restrição alimentar todo mundo tem. E mesmo assim, a pessoa adulta, ela já aprendeu a passar por cima disso. Você perguntar, quando você era criança, você comia sempre a mesma coisa? Essa já melhorou a pergunta, mas não, agora não faz sentido. Agora você pode perguntar se a pessoa tem enjoo com alguma comida específica. Olha aí, tenho muita sensibilidade com o cabelo, principalmente encostando em mim. Nem me fale. Isso é uma hipersensibilidade tátil. Mas se você parar pra pensar, Micaele, se você parar pra pensar, talvez o toque profundo ele lhe traga uma sensação de prazer, uma sensação de acolhimento. Enquanto o toque fininho, que é como um fio de cabelo ou uma pena, ele traz um super desconforto. Então, a sensibilidade sensorial ela está mudada, ela está diferente quando a gente compara com o padrão da nossa espécie. Mas não é uma coisa ruim ou boa. O ruim ou bom é porque o nosso mundo não está adaptado a isso. Sabe? Nosso mundo não está adaptado a isso. Por exemplo, usar protetores auriculares. O mundo é uma zoada infernal. Eu tô aqui no 12º andar e tô ouvindo todo o engarrafamento e as crianças brincando na escola aqui na frente. Então, o aspecto sensorial não é brincadeira. E como perguntar? Você pergunta se a pessoa gosta de carinho. Olha que interessante, não está nos critérios diagnósticos. A pessoa gosta de carinho? Não está. Devia. Porque carinho é esse exemplo de Micaele aqui. Carinho é o exemplo dela de perguntar se a pessoa é de não gostar do cabelo batendo ou da pena passando, mas gostar de abraço forte. A pessoa vai dizer, gosto de carinho. Aí você vai perguntar, profundo, forte ou leve? Porque, veja, é uma pergunta que leva a outra. Porque se você perguntar só se a pessoa gosta de carinho, e ela vai dizer sim, aí você, então não é autista. Não, não é isso. A gente tem que analisar clinicamente a fundo a situação, certo? Então, para pessoas no espectro autista, sons altos, luzes brilhantes, ou até texturas, como a textura do cabelo ou de roupa, a etiqueta muitas vezes,
Eu conheço gente que tira a etiqueta de todas as roupas. Eu era assim. Hoje não. Hoje ainda bem deu uma melhorada. Isso a gente pode tratar, por exemplo, na minha equipe a gente tem um terapeuta ocupacional especialista para isso, online. E ajuda muito, sabe? Ou, por exemplo, eu cheguei à conclusão de que meu sensório tem muito trabalho na hora de processar ondas de luz de alta frequência. Por isso esses óculos vermelhos aqui. Aí temos uma pergunta aqui. É normal não ter vontade de interagir com pessoas no ambiente de trabalho, é sempre difícil. E normalmente chego exausto quando trabalho em casa, não sinto isso. Leandro, depois que você se deu mal tantas vezes interagindo por questões sensoriais, veja só, o que a gente chama de bateria social. Bateria social é uma questão de processamento sensorial. A gente está processando luzes brancas, sons com o ouvido destampado, ouvindo tudo o tempo inteiro. A gente está processando o que o outro fala, o que a pessoa do lado se mexeu. A gente entra numa quase uma paranoia de tentar entender tudo. Então a quantidade de informações processuais dos olhos, dos ouvidos, do tato, social, do que vai falar, do que o outro está tentando dizer e a gente não está entendendo, e isso gera uma sobrecarga. Essa sobrecarga ela é sensorial e essa sobrecarga ela é processual cognitivo, por exemplo, também. E ela é uma sobrecarga emocional. Então a gente tem uma sobrecarga aí pelo menos de 3 dimensões, que eu consegui pensar agora aqui no chute alto, no chute por alto. O que acontece, Leandro? Quando você interagiu tanto ao longo da vida, e uma boa parte das interações foram interações que lhe deixaram sobrecarregado. Então, sua mente cria uma ferramenta reativa que diz assim, eu não gosto de socializar. Mas será que não? Você não gosta de se cansar na socialização. Mas, por exemplo, quando você está entre os seus amigos que compreendem seu silêncio, que você não se sente mais julgado por eles, talvez você goste. Faz sentido? Então, o que faz a diferença entre a pessoa no espectro autista e a pessoa no espectro do esquizoide é que o esquizoide, ele já de fábrica, ele não quer socializar. O autista, ele tem desejos, mas esses desejos eles foram minados por uma vida inteira não socializando. Por que é que hoje eu gosto de ter amigos e tenho meus amigos, e há 3 anos atrás eu estava querendo me isolar numa fazenda e morar num sítio e atender online, por exemplo? Porque há 3 anos estava péssimo. Eu estava querendo me matar, por exemplo. E que o Facebook não ouça isso, senão vai dar um bloqueio fantasma aqui. E já comprei meu protetor, muito bom. Que massa, Micaele. Problema com textura. Pisar descalço. Cara, pisar descalço, textura. Isso me lembra praia. Quem aqui tem problema com pisar na praia? Eu tenho, sabe? Então eu tenho pensado muito em ir pra praia de meia. Vou ficar parecendo, sei lá o que, Mr. Bean na praia de meia. Mas eu tô pensando o que é que eu vou fazer. Por exemplo, agora de óculos vermelho, e esse óculos tem um clipão de sol, né? Aí aqui eu consigo ir pra praia. Vê que massa. Eu falo isso que eu tô ainda muito feliz. Tô muito feliz de estar cuidando do meu sensório. Cara, eu tinha crise todo dia. Agora eu tô tendo uma por semana. Isso é outra coisa. Olha aqui, eu ficava tocando no meu fio de cabelo e arrancando. Achava isso muito prazeroso. Shirline, não faz isso, pelo amor de Deus. É prazeroso. Por quê? Porque como o seu sensório é regulado de uma forma diferente, e a diferença entre dor e prazer, muitas vezes ela passa pela intensidade, talvez você seja hipossensível e a sensibilidade da retirada do cabelo seja suficiente para você sentir prazer. Mas é um perigo, né? Tenho problema com pessoas tocando em mim nos lugares. Eu tenho menos quando eu tô na ladeira de Olinda. Só que aí na ladeira de Olinda eu tenho a crise sensorial depois de meia hora de ladeira de Olinda e aí eu tenho que voltar para casa. Mas aquele empurra é uma sensação de pressão. Ah, o nome é Michael. E aí, Michael? Se fosse o toque simples, leve do tocar, talvez eu tivesse desconforto. Mas como o toque é profundo, por exemplo, quando eu estou num lugar com muita gente no Carnaval de Olinda, então o tato vai ser outra coisa. Deixa eu ver aqui mais comentários. Odeio areia. Sim, somos 2. Eu não consigo usar tênis sem meia desde criança. Eu não uso tênis com meia. Cada pessoa vai ter uma sensibilidade diferente. Para e pensa, veja que interessante.
Então, o problema nosso de humanidade é querer normatizar o que é certo e o que é errado. Quando a gente chega para as pessoas neurodivergentes, autistas, TDAH, disléxicas, com altas habilidades, com transtorno de processamento sensorial, nós vamos entender que a humanidade, a norma, é a variedade. A norma é sermos neurodiversos. Não neurodivergentes, neurodiversos. Ana comentou aqui, não sou touchscreen para trocar em mim. Até os 6 anos não comia normal e só mamava por conta dos grãos e pedaços e a cor da comida. Tudo isso é uma questão sensorial. Então, próxima etapa, interesses intensos ou hiperfocos. Interesses intensos e hiperfocos, eles são critérios do CID-11 e do DSM. Sabe uma coisa que massa? Eu consegui desenvolver aqui para os meus pacientes um tratamento para hiperfoco. Muita gente vai adorar hiperfoco. Mas, cara, o hiperfoco é você que manda nele ou ele que manda em você? Quem souber essa pergunta aí, fica aí a pergunta para você, quem nunca perguntou, quem nunca se pensou. Porque se eu consigo fazer algo e parar para fazer outras coisas, eu mando no hiperfoco. Mas se o hiperfoco é quem manda e eu não consigo fazer outra coisa que não seja hiperfocar, aí temos um problema, gata ou gato. Temos um problema porque é o hiperfoco que manda na gente. E a diferença entre uma maldição e o superpoder é que a maldição, ela manda na gente e o superpoder é a gente que manda nele. Faz sentido? O que é que vocês acham? A maldição é o hiperfoco quando a gente não manda. Por exemplo, quantas vezes eu deixei de estudar para residência de psiquiatria no passado porque eu entrei em hiperfoco. Eu entrei em hiperfoco de atender, de assistir todos os filmes de Star Wars. Eu já tive hiperfoco em assistir todos os filmes de Matrix. Ano passado eu parei de atender, minha gente. Ano passado, porque eu estava estudando sem parar programação. Eu aprendi 3 linguagens de programação. Uma delas eu fiquei muito bom, as outras mais ou menos, sabe? E ainda aprendi espanhol e aprofundei o meu mestrado bem muito. E aqui tem alguém falando que é mãe de adolescente. Cara, eu espero que o adolescente esteja em tratamento, porque adolescente é complicado, né, Mari? Porque o pobre tá sofrendo, primeiro, porque é adolescente, segundo, porque é um adolescente diferentão. Interesses intensos ou hiperfoco. Dificuldade em entender metáforas ou linguagem não literal. Isso aí a gente já explicou aqui, já conversou sobre. Então, os desafios de uma pessoa autista na fase adulta, eles são complexos, porque eles não são só os desafios de fábrica. Eles não são só os desafios de fábrica, de que você já nasceu com eles. Eles são desafios que foram potencializados pela sua condição de fábrica, mas que são desafios de trauma. Trauma que você teve ao longo da vida inteira como pessoa neurodivergente não diagnosticada. Sabe? O que eu vejo com frequência é que pessoas sem diagnóstico vivem uma vida cheia de frustração. Eu vivi até os 34 uma vida de frustração, sabe? E a gente tenta se encaixar em moldes que não foram feitos pra gente. Esse sentido de inadequação pode levar a problemas sérios de saúde mental, como ansiedade, depressão, ideação de se machucar e fazer outras coisas consigo mesmo. Então, é muito benéfico entender que a gente precisa desse diagnóstico, precisa se entender. João, eu gosto muito de jogar. Tipo, tem momento em que não sinto vontade de beber água, mas esqueço de tudo, mas de jogar não. Isso é hiperfoco, viu, Michael? Isso é super hiperfoco, isso é pesadíssimo hiperfoco. Essa é a importância do diagnóstico tardio e hoje foi uma introdução ao assunto e terças-feiras, ao meio-dia, podem me aguardar aqui que a gente vai estar tendo essa conversa. Eu vou fazer o seguinte, essas conversas elas vão estar aqui à disposição nas terças-feiras ao meio-dia e quando acabarem elas vão para a área exclusiva, vão ficar guardadas lá na área exclusiva e eu vou criar agora a ementa dessas aulas, desses encontros, que a ideia aqui é capacitar pessoas
Tanto pessoas que acham que são neurodivergentes, quanto profissionais como psicólogos ou terapeutas ocupacionais, ou nutricionistas, ou médicos, todo mundo. Capacitar a diagnosticar, porque a gente precisa de gente sabendo diagnosticar, sabe? E se precisar de ajuda, tanto para o diagnóstico, eu tô aqui, quanto se você precisar de um parceiro de trabalho, eu também tô aqui para isso. Se alguém tiver algum interesse, é só puxar a conversa pelo direct aí, que aí a gente manda os contatos e tudo mais. Muito obrigado mesmo pela presença de vocês. Eu acho que passou umas 100 pessoas por essa live. Que legal, fico feliz, porque ela foi do nada. E agora eu vou trabalhar. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia e tamo juntos demais. Tchau.